E recebemos via Skype, ao vivo, advogado e professor, doutor em Direito Internacional, Daniel Freire e Almeida. O Daniel, ele é pós-doutor em Direito Internacional em Washington, né? Pela Universidade Law Center, nos Estados Unidos, mestre e doutor em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal, e professor permanente do programa de pós-graduação Stricto Sensu, doutorado e mestrado em Direito na Universidade Católica de Santos, e foi nosso colega aqui também na instituição Toledo de Ensino. Prazer em reencontrá-lo, meu querido Daniel. Obrigado por nos atender para essa entrevista. É uma enorme satisfação, Caféu, ouvintes e todos aí de Bauru, cidade onde nasci e tenho aí muitas e importantes recordações. O doutor Omar Leite, já na nossa audiência, falou: manda um abraço pro doutor Daniel lá, muito competente. Manda um abraço para você. E aí, meu caro, nós todos estamos aí acompanhando, né, esse conflito, né? E naturalmente que o cidadão comum aqui na ponta, né? Ele fica naquela, será que essa guerra vai perdurar muito, né? O que está em jogo? Será que esse cessar-fogo tem resultado? Daquilo que você está acompanhando, Daniel, o que você pode trazer em termos de extensão, né? De tempo de duração desse conflito? Bom, primeiramente é a nossa compreensão hoje praticamente global de que cada vez mais nós teremos situações que serão complexas e determinantes em nível internacional. Nós tivemos aí discussões já antigas em relação ao meio ambiente, já percebemos que isso se trata de algo de resolução global. Nós tivemos mais recentemente a questão da Covid-19, percebemos a sua repercussão e impacto global, e também as saídas para essas situações determinantes necessitam de cooperação internacional. E agora, como se não bastassem os demais problemas, nós todos, para além da Ucrânia, somos impactados por essa invasão. É claro que, de qualquer forma, entendemos que a ideia é que isso acabe logo, né? A perspectiva, ou pelo menos o interesse de todos, é que isso termine nos próximos dias. No entanto, a partir do momento da invasão, a situação toma outro patamar, o controle que se tinha sobre o contexto ali da guerra, ele se perde, né, ou do conflito ele se perde, e, portanto, novos atores entram em ação, os interesses internacionais afloram, nós percebemos os impactos que serão sentidos, tanto em nível regional, lá naquela área da Europa, mas também em todo o planeta, e que vai, obviamente, nos atingir. Portanto, nós, é claro, temos a expectativa, ou a torcida, melhor dizendo, que o conflito termine rapidamente. No entanto, os indicadores não demonstram isso, já que a situação está acirrada, a Rússia vai avançando dentro dos seus interesses estratégicos, e a entrada dos demais interesses em jogo tornará ainda mais complexo o conflito. Quer dizer, quando da chegada dos armamentos europeus e de outras partes do mundo, as colaborações que vão se dar, o conflito tende a ser cada vez mais acirrado, e, consequentemente, é claro que a Rússia também vai usar arsenais ainda não utilizados que poderão tornar o conflito irreversível. Agora, Daniel, a questão pro leigo, aquele que está chegando agora e está ouvindo da guerra e não entendeu direito, o que cada lado está pleiteando? A Rússia, o que é? É a retórica da proteção de território, é uma aproximação demasiada da Ucrânia no Tratado do Atlântico Norte? O que está em jogo, na verdade, para que chegasse nesse momento? O que cada lado defende? Em primeiro lugar, a liderança da Rússia por parte do Vladimir Putin, que já é de décadas, ela é uma liderança quase que arrependida ou com remorsos da queda do Muro de Berlim. Eles não compreenderam que o mundo mudou, que o mundo não aceita mais essa forma de atuação internacional, mesmo nacional,
E é claro que dentro desta ótica do Vladimir Putin, a ideia é reconquistar, é buscar aquilo que eram, né, no que diz respeito às suas posições estratégicas ali naquela área do mundo. E portanto, ele considera a Ucrânia, em especial, um enorme prejuízo pós-União Soviética. E a recuperação dessa área é muito importante para ele, né? Não mais nem para os russos, para ele, para os seus princípios ideais. E ele também entende que a virada da Ucrânia e de outros países ali da região, né, ex-repúblicas soviéticas, a virada deles para o outro lado do mundo, quer dizer, para a Europa, com tentativas e adesões à União Europeia, com a entrada à OTAN, em especial, por ser um tratado de guerra, coloca a Rússia em posição vulnerável. A seu turno, a Ucrânia quer o desenvolvimento, quer a adesão, a troca a liberdade de circulação, a liberdade de comércio com os países europeus, com os demais parceiros, e é claro, por que não dizer, não perder suas identidades, né? As suas próprias características que a conectam com a Rússia. Afinal, todos ali têm a mesma origem, traços de interdependência muito fortes, né? E que, para o lado do Putin, não são aceitáveis neste momento, né? Ele entende que um conflito vai exacerbar o nacionalismo russo, vai aumentar a sua posição, né, de aceitação interna, mas o que nós estamos vendo é o contrário em termos globais, né? O que ele conseguiu foi um isolamento maior e com tendências a curto prazo já de uma ruptura que vai trazer problemas para todo mundo, inclusive o Brasil. Daniel, bom dia, é o Ricardo que está falando. A gente acompanha na imprensa o papel coadjuvante da ONU, nesse sentido, até um papel político de trazer aí um fim para essa guerra. A gente pode acreditar muito nesse papel da ONU como um mediador importante ou apenas ali está se cumprindo um papel político na situação? Bom, excelente ponto. A Organização das Nações Unidas, ela é a principal representação global dos próprios países. Na verdade, desde os idos de 1860, 1870, se percebeu que, na verdade, muitos dos interesses dos países poderiam ser melhor cooperados e conectados em lugares próprios, em organizações internacionais, como nós chamamos. Mas ela tem essa personalidade internacional, mas responde aos problemas, às situações que se colocam de maneira cooperativa e não como se estivesse acima dos países. Na verdade, a ONU somos nós. A ONU é o Brasil, a ONU é os Estados Unidos, a ONU é a Rússia. Como nós vamos resolver os problemas daqui para frente depende da nossa interação. Quer dizer, que os interesses sejam cada vez mais comuns, que nós busquemos as melhores saídas. A saída tomada pela Rússia já me parece que em poucos dias já se desfez, no sentido de legitimidade. Para além de ser contrária ao direito internacional, diretamente contrária, né, à Carta da ONU, aquilo que os países pensaram em 1945, aquilo que nós pensamos hoje, né, que é um respeito à identidade de um país, à sua independência, à sua autodeterminação, né, que ele tem o direito de se organizar, ele tem o direito de aderir à organização que ele quiser, né, baseada no consentimento, e não a imposição de vontades, né, a invasão, que lembra momentos medievais. E a última vez que isso aconteceu em território europeu, só trouxe desgraças, né, só trouxe atrocidades. Então, o mundo daquela época já não aceitava, pós Segunda Guerra Mundial, quando da feitura da Carta da ONU, o mundo não aceita hoje. E, portanto, os russos violaram o direito internacional diretamente. Mas, mais do que isso, o que se percebe hoje é que há uma certa consciência global de que isso tudo está errado. E o próprio alinhamento da ONU nesse sentido, com uma resposta
ao meu ver, rápida, se comparada a outros momentos, Síria e outros que nós tivemos, uma resposta mais lenta, sem tanto engajamento, essa aconteceu rápido. Em poucos dias, uma votação de uma resolução na Assembleia Geral da ONU, fugindo um pouco do Conselho de Segurança, já que era o lugar adequado para essa discussão, mas fugindo do Conselho de Segurança justamente porque a Rússia é ator determinante, tem poder de veto e vetou, né, a resolução. Mas, por outro lado, também percebeu-se um alinhamento total da União Europeia, né? A União Europeia deu uma resposta direta e veja, sem medo de dar a resposta, já que nós sabemos que uma desculpa que poderia vir, que é a interdependência em relação ao gás, à energia, a Rússia ser um importante parceiro comercial, né, de todos, inclusive do Brasil, mas não tiveram medo de ir para o lado certo da história. Isso é muito importante para todos nós, porque ou nós passamos a mensagem para o mundo de que nós temos que resolver os nossos problemas da maneira correta e não nos salves quem puder, ou nós passamos essa mensagem para o mundo, ou nós vamos continuar encontrando invasões de casa, invasão de domicílio, assaltos, roubos, quer dizer, um desrespeito ao outro. Então, esse caráter de resposta da ONU, de resposta da União Europeia, é pedagógico também, acima de tudo. Ele não é só para dizer está errado, violou o direito internacional, está aqui a resolução, porque o resultado prático disso é pequeno para o Vladimir Putin, que não respeitou nada. Mas para o mundo é muito importante. Ou nós caminhamos para o lado correto, ou nós vamos continuar enfrentando injustiças. E não é isso que ninguém quer. Nós estamos entrevistando o Dr. Daniel Freire Almeida, especialista em Direito Internacional. Eu queria engatar duas questões ainda no macro, para depois a gente chegar mais aqui para o Brasil. Finalmente, esses governantes entenderam o que é o século XXI, e usando as suas palavras, né, porque as invasões, o conflito em terra, o armamento, né, parece que é coisa do século passado. Pela primeira vez a humanidade está enxergando que, olha, a cabeça que nós tínhamos no passado não serve mais para agora, mesmo porque, e aí engatando já a segunda, vieram as sanções, né? Ninguém tinha muito conhecimento da rede SWIFT de pagamento, suspende essas transferências. Aí os magnatas russos estão com o dinheiro bloqueado, pressionando o Putin. Quer dizer, é uma nova forma de guerrear, não é? Finalmente chegou no século XXI isso? Exato, e muito excelente, Cafeu, como sempre, aí, com abordagens cirúrgicas, né, nessas questões tão complexas. De fato, nós estamos frente a novas problemáticas globais que exigem dedicação na compreensão dos problemas e nas saídas necessárias. E eu espero que essa iluminação aos governantes globais venha também nos profissionais em geral. Eu espero que os próprios diplomatas que estão historicamente ligados a outras formas de saídas para esses mesmos problemas comecem a se engajar na resolução pacífica dos mesmos e cooperativa dos mesmos. Porque o que se vê por aí, em grande parte, é os cumpridores de papel, né? Estou fazendo meu trabalho, vai lá na repartição, né, consular, diplomática, seja do Brasil ou de outras partes do mundo, né, carimba os papéis e volta. E o mundo não quer mais essas respostas. O mundo quer que, frente ao problema que se coloca, como agora o da Rússia, que o Brasil não dê respostas como essa de que depende dos fertilizantes e por isso vai tomar uma atitude neutra. Não, primeiro o Brasil precisa tomar uma atitude certa dentro do direito internacional, da humanidade global que se coloca. O conflito está errado, a invasão foi equivocada e nós temos que não optar por neutralidade, nós temos que optar pelo que é correto, em primeiro lugar. Em segundo lugar, aí vem a questão da interdependência, da questão econômica, que é fulcral para todos, não há dúvida, mas aí assim, vamos trabalhar, né? Cadê os diplomatas brasileiros indo atrás dos novos mercados? Cadê os acordos que nós tanto precisamos, não é só para a área de fertilizante, é de todas as áreas. Nós precisamos aceder novas tecnologias, com imposto de importação acessível, não com as barreiras que são colocadas, protegendo a indústria que não existe, né? Nós precisamos ter acesso aos mercados e a outros mercados, a mercados multilaterais. Nós não podemos mais ficar naquela discussão se nós vamos optar pelos Estados Unidos, pela China, pela União Europeia ou pela Rússia. Nós temos que optar por todos.
Na verdade, nós temos que ter acesso. E mais do que isso, quando já sabíamos que essa situação era estratégica, já sabíamos que havia uma dependência muito forte em relação a determinados insumos do exterior, né? Então, o que devemos fazer para além de buscar novos mercados internacionais, outros fornecedores, né? Abrir mercados? Nós precisamos incentivar a que se produza também aqui. Afinal, minerais é o que não falta no Brasil, né? Agora, cadê as linhas de crédito para isso acontecer? Mas não é para o futuro, é agora, é ontem, né? Então, novas saídas dependem de engajamento, dependem de compreensão dos problemas que se colocam. E não só nós aqui como país, mas o mundo inteiro está sendo constantemente alertado disso, né? A Covid explicitou isso de forma global. Esperemos que nos próximos desafios que se coloquem, o mundo responda de maneira adequada. Para a gente finalizar a entrevista, Daniel, como consequência para o Brasil, evidentemente você trouxe aí um olhar de que, e a gente sabe, né, quando você tem o aperto é que as coisas vêm, né? Na crise do petróleo nasceu o etanol, né, o pró-álcool naquela oportunidade. Nesse momento a gente já vê a ministra Tereza Cristina se movimentando em ir ao Canadá para buscar fertilizantes. Já se fala de rever licenças ambientais para a exploração do potássio na região do Amazonas. Além dessa, de forçar a barra do ponto de vista do curto prazo, do dia a dia, de alguma maneira esse conflito perdurando chega no bolso do consumidor, né? Quer pelo combustível, quer pelos fertilizantes. No caso do fertilizante, a leitura é que vai impactar mais a safra de setembro, que tem estoques ainda, mas há já uma reposição preventiva. Qual é a sua leitura sobre as consequências para o cidadão comum? As consequências são negativas num curto prazo, sim, porque tanto no aspecto geral quanto no aspecto global, nós estamos respondendo vagarosamente, né? As questões já se avizinhavam aí na memória de todos há 15, 20 dias, né? Já se percebia um desenrolar que poderia ser catastrófico, e foi, né? Afinal, nós temos hoje aí, já chegamos no número de 1 milhão de refugiados ucranianos. Isso vai trazer um impacto social humano gigantesco, né, para todos. Mas no que você colocou, Cafeu, na questão econômica, não há dúvidas, né? O mercado internacional já estava no limite em relação aos preços globais. Quer dizer, com a diminuição de muitas das ofertas que antes eram mais corriqueiras, né, o mundo se protege com a inflação, o câmbio em relação ao real se tornou muito alto, dificultando cada vez mais as importações, das quais nós somos muito dependentes, e agora a situação ainda é puxada pelo aumento da energia em geral, né, o gás, a questão do petróleo, que vai impactar diretamente toda a cadeia de produção brasileira e de circulação, né? Não há dúvidas que nós mexemos hoje não só com governos, mas nós mexemos, que deveriam nos defender em geral, né? Estou dizendo de todo mundo, mas nós mexemos com companhias, né? Com sociedades anônimas, com cujos interesses e os princípios giram em torno de ações, de dividendos, de elevação de mercado, e que, portanto, nesse cenário todo, só tem a lucrar. Logo, nós que dependemos muito da importação de combustíveis refinados, nós vamos sofrer consequências diretas. Então, não esperem diminuição de gasolina, de etanol, mesmo a gente achando que o etanol é nosso, mas toda a cadeia produtiva do etanol e da circulação dele está dependente do petróleo, né? Nós dependemos de trator, nós dependemos de insumos, nós dependemos de caminhões, portanto, está tudo interligado. E para nós nos protegermos em relação a isso, nós precisamos de auxílios diretos à indústria, auxílios diretos aos consumidores em geral, que devem ser realmente eficazes. Nós não podemos responder a problemas como esse, muito sérios, né, com ajudas insuficientes. Na verdade, já passou da hora de uma desoneração completa das nossas cadeias produtivas e de circulação. Nós precisamos, de fato, de uma integração de interesses federais, estaduais e municipais para combatermos esses problemas. E mais do que isso, Cafeu, de compreensão dos problemas. Historicamente, o Brasil tem respondido às coisas com diminutivos.
né? Como se elas não fossem nos afetar nunca. Então nós tivemos a marolinha, nós tivemos a gripezinha e já percebemos que as coisas não são assim, que os problemas complexos que se colocam hoje no mundo dependem de dedicação, dependem de assertividade e de integração de interesses, né? Nós somos um país, o país é nosso, nós precisamos responder a essas colocações que estão aí aflorando de maneira mais dedicada, mais comprometida, né? Porque para o cidadão comum, Cafeu, essas respostas que se conectam bem, quer dizer, que conversam bem com a pessoa na rua, quando ela vai dar uma resposta sobre um problema importante como esse, elas dão certo para eles, mas não dão certo para o país, né? Nós precisamos atacar os problemas no âmago deles, com respostas eficazes. Não é com a displicência geral que nós temos tido. Isso eu estou dizendo de décadas, né? Na verdade, nós sabemos que vivemos num mundo global. A globalização está aí. Ou nós nos dedicamos a sobrevivemos nela da melhor maneira possível, abrindo mercados, levando os produtos brasileiros para o exterior, trazendo os que são melhores para nosso desenvolvimento tecnológico e industrial, nos protegendo em termos de indústria no que diz respeito à baixa tributação, à facilidade de circulação, à infraestrutura tão necessária, né, aos terminais de fertilizantes aqui em Santos, que tem problemas seríssimos. Quer dizer, um navio hoje para descarregar aqui fica 3 meses, né, para chegar no berço de atracação. Então, ou nós de fato compreendemos a complexidade que se coloca, que o problema é sério, ou dificilmente responderemos a eles de maneira eficiente. Perfeito. Esse é o advogado Dr. Daniel Freire de Almeida, especialista em Direito Internacional. Daniel, prazer em reencontrá-lo. Muito obrigado pela entrevista e, claro, em breve voltaremos a contactá-lo. Um abraço a todos. Muito obrigado.